Olá, bom dia. E o dia? Hoje, 13 de agosto de 2021. É uma sexta-feira. E vamos lá. O que vai realizar? Por certo, a leitura que Deus esteve a me solicitar. E se é assim, é do nosso jeito. Do jeito que a gente está acostumados. Nós estamos, que a gente está acostumado. É isso. Seguindo, de fato, o roteiro que Deus esteve, de fato, a me enviar. Um dia eu estive lá. É bem verdade que esse dia esteve a passar. Sim, porque todo dia que se preze, ele sabe exatamente a hora de começar e a hora de terminar. Ainda que ele saiba que as horas possam até, de alguma forma, se misturar, sim, porque nem sempre, de fato, é dia aqui e acolá. Muitas vezes aqui estará a terminar o dia que lá estará a começar. Assim sendo, o dia sempre soube, de fato, diferenciar. O dia sempre soube, de fato, como de fato enxergar. Sim, saber exatamente o momento certo de amanhecer, de entardecer, de escurecer e principalmente o dia saber a hora de morrer. E foi assim que Deus esteve de fato a me dizer. Deus me disse: eu vou de fato dar uma canjinha de galinha para você. Foi isso. Aí, quando ele me disse isso, eu fiquei de fato sem saber aquilo que eu deveria escolher. Sim, porque o dia, é claro que tem lá as suas peculiaridades. Eu vivia de fato num lugar que não posso dizer que eu tinha gente para conversar. Não, não. Eu vivia isolada. Santo, me sentia de fato dentro de uma caixa trancada. Muitas vezes eu nem valia absolutamente nada. Quer dizer, eu nem sei se eu valia alguma coisa dentro de uma caixa. Sim, porque se eu valesse alguma coisa, alguém iria se preocupar em abrir de fato a caixa para comigo estar. Ai, compreendi que durante todo esse tempo que aqui eu estive de fato a caminhar, ninguém nunca, nunca, nunca desejou de fato estar com essa que faz trabalho voluntário aqui nesse lugar. Então eu comecei a chorar. Sim, santo Deus, eu já nasci sem o direito sequer de caminhar. Santo, dificilmente eu saberia conversar, o que falar, tanto tempo, o que trancada. Mas Deus esteve de fato a me chamar e me disse: um canal, você pode de fato fundar e dialogar. O que não vai faltar é assunto. Santo, eu fiquei a pensar, não é possível que Deus está dizendo para eu falar comigo mesma nesse lugar. Foi então que ele me disse: está vendo aquela pessoa que ali está? Com quem que ela está a conversar? Era eu. Eu o tempo todo costumava, quer dizer,
era acostumada, sim, a comigo dialogar. Eu fazia isso o tempo todo no lugar. Ai, santo. Mas daí, de fato, eu avançar, tratar de assunto assim, santo, comigo mesma, falar, buscar respaldo, elementos, não sei não. Mas o quê? Sim, a família estava lá. Minha filha, você está acostumada com a gente estar, por que não aceita? Sai um pouco para caminhar. Pode ter certeza, ninguém de fato sequer vai desconfiar. Acho que ninguém sequer vai acreditar numa única linha. Que você de fato vai falar. Trancada você está. Ninguém nunca esteve ali considerar. Eu não posso dizer que eu não estive a chorar, era uma realidade muito difícil de aceitar, mas era a verdade. Era a verdade. Poxa vida. Como aceitar tamanha realidade? Foi então que o divino me disse assim: basta de fato se afastar. Dá um tempo para você de fato caminhar. E eu de fato fui subir, fui de fato girar. Vou dar a volta no mundo, vou ver o mundo girar. Foi aí que eu vi que eu tinha 24 horas no lugar, mais 6 horas para eu aproveitar. Sim, porque as 6 horas eram as horas que eu tirava para com a família sagrada estar. Então, eu saberia de fato ter vida particular e aproveitar todo o tempo desse lugar para, de fato, trabalhar. Às 6 horas eu vivia lá. É no mundo que eu penso que ninguém sequer desejou, de fato, sequer imaginar. Sim, eu aproveitava 6 horas. O problema é que o divino cismou que eu tinha que, de fato, também lá, o quê? Trabalhar. Sim, para, de fato, a balança aqui não descompensar. Se frágil meu corpo poderia, de fato, ficar. Se eu ficava 6 horas lá, com a família, a desfrutar de tudo aquilo que a família tinha para me ofertar, aqui eu não tinha sequer o direito de falar de assunto, quer dizer, daquilo que, de fato, a minha vivência é quanto razão é que eu estive a conquistar nesse lugar, disse Santo Deus. O divino tem razão. Aí baldes e mais baldes de tintas a examinar. Eu fiquei tão boa, se de tinta separar, que o divino me disse assim: olha, Dona Maria, agora é hora de fato de você se apresentar. Você está preparada para voltar à casa familiar. Então o endereço ele começou a falar. Você sabe que existem agora 2 interesses no lugar. Eu disse, meu Deus, é verdade. Mãe mora na cidade. Sim, na rua 15 de janeiro. 14 ou 16, sei lá. Mudaram a numeração, certo? É uma boa casa. Uma casa, de fato, que eu sempre estive a gostar. Eu, de fato, até desejava um dia comprar, assim, para a casa comigo ficar e preservar a casa do jeitinho que eu achava que teria que ser. Sim, com aquele sentimento familiar. Para a família lá estar, desfrutar. Sempre estive a desejar, dentro do meu coração, é claro. Eu estive a guardar esse pensamento tão particular. A casa tem 2 andares, térreo e o primeiro. Andar térreo, o térreo, é isso. E durante muito tempo, a casa, ela esteve de fato
a embasar. É isso mesmo, a embasar uma certa estrutura. Sim, era de fato o lugar onde serviria de base para muita gente ali se encontrar, fazendo de conta que de fato estava a festejar, comemorar, desfrutar, farrear, mas era apenas para de fato ali se juntar aqueles que poderiam de fato colaborar com aquilo que se poderia de fato imaginar, quer dizer, plantar, quer dizer, enraizar, quer dizer, enquadrar. E isso foi. E o tempo esteve a passar e de repente a casa deixou de ter sentimento familiar e passou a ser a base de um sentimento de muito dinheiro ali, de fato, lavar. A questão é que o prefeito da cidade não mora lá, na casa onde mãe está. Não, não mora lá não. O prefeito mora em outro lugar. Mas a prefeitura passou de fato a, a administrar, quer dizer, mas o endereço, quer dizer, a casa onde mãe de fato estar a morar, passou a ser a prefeitura do lugar. De uma maneira muito difícil de se acreditar. De repente é tanta papelada que lá esteve a chegar, que eu poderia até me perguntar, uai, estiveram a derrubar a sede, sim, da administração do lugar? Sim, e por que não estão a enviar para a casa que o prefeito estará a morar? Porque esses documentos chegam de forma muito particular para a casa, que até eu desejei de fato herdar para manter o sentimento familiar, de repente virou um negócio no lugar. Então Deus esteve a me chamar. Ele esteve a me falar, ainda quer dar? Eu disse, santo Deus, agora de fato, se eu de fato pegar a escritura para de fato, para o meu nome passar, como é que de fato isso vai ficar? Porque se até a escritura eles resolveram de fato usar como se fosse a sede do lugar, me diga de fato se temos condições de administrar a cidade em que o prefeito de fato está boiando nesse mar que ele mesmo esteve de fato a patrocinar, já que foi ele que esteve a nomear cada um que lá está, com os interesses que cabe a ele mesmo explicar, Ele só vai de fato falar se o coração dele aguentar, porque o baque, sim, não posso falar que ele está a esperar tamanho baque no lugar. Se ele, de fato, não consegue enxergar um fio, que por lá estará a passar, imagine se ele vai ter noção daquilo que aqui eu estou, de fato, a relatar. Feito gado solto, com toda certeza ele está. Não consegue sequer divisar a importância da prefeitura que ele de fato esteve
a conquistar? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, de fato, como fazer tamanha delação? Mas Deus me disse, tudo tem que, de fato, pois Deus, tudo, quer dizer, precisamos, de fato, levantar. É questão? Sim. Nós podemos usar um endereço particular para enviar documento para, de fato, o prefeito assinar, sem sequer se atentar para aquilo mesmo que ele estará a realizar? Desde quando? Desde quando isso é permitido? Santo, de fato, é muito esquisito. Mas está lá, de fato, todos os registros do que ali é recebido. Todos os registros do que ali é recebido. Sabe como é que é? Carta de ofício. E aí ficou muito difícil. Muito difícil. O próximo endereço. Deus também me pediu para, de fato, salientar. Onde é a sede onde as crianças costumam completar o ensino do lugar? Eu disse, danou-se. O quê? Sim, porque se eu considerar que a sede da prefeitura é o lugar onde mãe está a morar, como é que eu vou falar que a sede do colégio normal, que um dia foi municipal de Palmeiras, essa sede alguém esteve de fato a mudar para o seu próprio endereço particular? E desde então, costuma de fato também assinar tudo aquilo que para o colégio costuma endereçar. Sim, só que no nome dela particular. Mas todos os documentos que lá costumam chegar são de uso do colégio do lugar. A questão é que enviam para lá porque estiveram de fato a mudar tudo aquilo que ela esteve de fato ali a realizar. Com, vamos dizer assim, as pessoas do lugar de fato a concordar. Mas como de fato o documento é falso, para eu de fato entregar, eu de fato vou encaminhar um documento falso, alguém de fato vai enviar, e é esse documento que eu estou a usar para fazer prestação de conta no lugar. De uma forma muito difícil. Muito difícil. Porque, de fato, criança é sentar num lugar para estudar. E, de repente, o pó estar a dominar. De uma maneira em que as próprias crianças podem se prejudicar. Tamanha a facilidade do pó entrar. E a gente, de fato, continua, de fato, a trabalhar como se fosse um benefício para o lugar, e ninguém tem a coragem de falar que o fundamental mesmo ali não estão a realizar. Que mal as crianças sabem de fato uma frase conectar. Porque passamos de fato apenas a trabalhar coisas que em nada vão acrescentar para aquilo que de fato é educação. E é fundamental. Eu preciso ao menos o básico. O básico é salientar. Eu preciso saber juntar e separar. Eu preciso saber o que é
certo e o que é errado. Eu preciso, de fato, deixar a política de lado. Mas ali passou tudo a ser politizado. Um pensamento muito complicado ali é plantado. E com os professores completamente alienados. Completamente fora do eixo daquilo que se é esperado. Ali o curral é fechado. Professores completamente dominados por um pensamento que eu, de fato, fico a pensar se eles têm noção do que há no mundo que eles não costumam, de fato, frequentar. Mundo comum, sabe? Aquele que Deus esteve a criar. E eu sinto muito, porque quando lá eu estive a estudar, eu, com toda certeza, pelo menos uma redação, eu sabia. Sabia, de fato, uma redação eu desenvolvi. Porque ali a gente aprendeu a ler e escrever. Coisas que, nesse momento, não estão a fazer. Não estão a fazer. Desvirtuaram completamente o sentido de ler e de escrever. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil, de fato, a gente, planar no mar de lama que nós estamos, de fato, a ofertar para a nossa vida o tempo todo a gente aproveitar. E de uma forma que o nosso dinheiro jamais poderia, de fato, pagar. Porque é necessário a gente ocultar a forma como a gente, de fato, está a aproveitar. A gente passou, de fato, a justificar de uma maneira que a gente não poderia, usando a própria secretaria. Então, a gente precisa, de fato, enxergar, saber exatamente o que vai buscar. Conferir, de fato, tudo aquilo que lá esteve a entrar. Porque a gente pode até não encontrar no lugar. Mas com certeza nós vamos, de fato, encontrar aquilo que para lá estiver a enviar. E nós vamos, de fato, nos surpreender. Porque é de doer. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Não dá para você entender como essas pessoas podem viver no lugar onde elas estiveram a nascer, tirando dos outros o direito de ali viver. Porque é exatamente isso que está a acontecer. Nós estamos a vender. Estamos a vender aquilo que não cabe a nós fazer. Aquilo que nunca vai nos pertencer. Então, como de fácil entender? Saindo, de fato, desse lugar, Deus mais uma vez esteve a me chamar e me disse: na praça esteve a passear. Santo Deus, quantas vezes eu estive de fato ali a rodar. Sim, fazia parte do lugar, ficar dando voltas. E o que lá você esteve a encontrar? Sim, devemos de fato separar. Sim, porque já que há 2 prefeituras no lugar, essa prefeitura que lá está, ela costuma de fato acumular coisas que ela não consegue de fato administrar. Não tem como administrar. Porque a conta começa a chegar, aí existe de fato uma manobra do lugar. Sim, estiveram a orientar que era preciso separar as contas que a prefeitura de fato tinha que pagar para de fato a conta fechar
e tudo aquilo que a conta, que a prefeitura não tinha como pagar e de fato deveria guardar ou então encaminhar para de fato aquela que era a madrinha do lugar, que ela daria um jeito de fato, ela quitar, usando de fato verba parlamentar. Aí a orientação de fato é guardar até, digamos assim, a dívida, vamos dizer assim, está próximo de caducar, sim, do vencimento, sabe como é que é? O termo é usado assim, perto do vencimento. Quando está, de fato, perto para caducar, que você tem um prazo. E esse prazo pode ser esticado. O que não pode, de fato, é deixar, de fato, passar daquele prazo. Aí você vai, de fato, rolando. Aí quando está perto do prazo para o tal documento caducar e alguém, de fato, questionar, aí quando está bem próximo do prazo, o documento é enviado para o gabinete. Aqui, de fato, falado. Aí ali, de fato, o documento ele é usado para, de fato, justificar o injustificável. Porque tudo ali é modificado de um jeito inacreditável. Mas o Tribunal de Contas é avisado e, então, ali o documento é encaixado e o crédito é computado como se, de fato, fosse pago, o débito fosse pago. Então, existe de fato a saída para cá e existe de fato a chegada. Santo Deus. Ali como elemento. E isso tem de feito, a gente usa de fato papelada. Sim, é preciso usar uma papelada, porque a gente não pode, de fato, entrar dentro, quer dizer, dentro da casa, sim, digitalizada. É preciso, de fato, antes analisar a papelada que é enviada de forma separada para, de fato, a coisa ser plantada, modificada. Então a gente ainda a gente ainda está no tempo em que de fato a cobra é criada, a gente de fato ela podia ser administrada. Santo Deus. Também há uma lista de coisas que a gente precisa se atentar. A dos trabalhadores do lugar. Sim, porque é necessário, de fato, a gente imaginar que morto não pode trabalhar. Certo? Morto não pode trabalhar e nem morto também pode se aposentar. Santo, também tem mais esse sistema de aposentadoria. Esse sistema estiveram, de fato, a criar para justificar o gasto que é com, sei lá, não sei se é alto funcionário, é porque a gente precisou, de fato, enquadrar, a gente precisou empregar, a gente precisou, de fato, dar uma certa base para alugar. A gente não poderia, de fato, deixar o povo sem trabalhar. Não tem outro meio de renda no lugar. Sim, porque já que a gente não faz questão desse pensamento, a gente plantar. Então a gente começou a empregar. E muitas vezes a gente faz isso sem, de fato, a oposição se atentar, que aqueles mesmos que estão lá, porque sendo de fato oposição do lugar, estão a se beneficiar. Porque um acordo estiver a realizar para, de fato, a coisa não piorar. Então, vai ter sempre de fato, ali a trabalhar e que, de certa forma, faz parte do lado de cá, mas a família é do lado de lá. E aí, de fato, a gente aproveita, de fato, para usar, vamos dizer assim, a linha
para costurar e aí até morto, de fato, trabalhar, aposentar, se afastar, se licenciar, tirar licença médica. Tudo isso, de fato, sendo realizado por cá. Isso aí, sequer o prefeito, de fato, consegue atinar. Mas ele colocou alguém lá que, de fato, sabe tramar e, de fato, com a deputada acordar para, de fato, a coisa ajeitar. Ah lá, tem secretário para, de fato, responsável pelo trabalho. Santo, também tem mais essa. Aí Deus, mais uma vez, vai me chamar e me disse, deu mais volta no lugar? Aí eu disse assim, tem de fato, aí ele disse, quer entrar? Eu disse, só passear. Sim, porque lá a Câmara de Vereadores é nova no lugar, aí por lá eu estive a passar. Bom, lá funciona uma farsa. Sim, é uma farsa. Os vereadores costumam, de fato, aprovar tudo aquilo que, de fato, o prefeito solicitar. Mas eles fazem isso porque eles sabem que, de fato, o deputado que eles estão a apoiar solicita, de fato, para assim realizar. Sempre deixando a margem, sim. É necessário, de fato, manter a margem. Se, de fato, enxergar que a coisa não vai andar, dê o voto para a coisa andar. Se, de fato, achar que vão se prejudicar, espere, de fato, ele chamar e o acordo firmar. Mas sempre a orientação é para, de fato, ele conseguir administrar. Porque os deputados que são a oposição do lugar, eles também fazem parte daquilo que por lá costuma realizar. Porque é assim em qualquer lugar que a oposição ou a situação de fato administrar. Porque é necessário de fato o deputado lavar muito dinheiro, quer dizer, todo o dinheiro que ele costuma de fato desviar da Assembleia Legislativa. E abrindo uma enorme ferida. Então sempre vai ficar assim, dando partida, e de fato assim, dá partida, põe no ponto morto. Aí você constrói essa administração. Ninguém vai se prejudicar, segundo eles. Nem a oposição, nem a situação. Sempre assim. Dá o passo, aí você vai de fato puxando. Aí, se você de fato balancear, você vai ouvir a orientação. Aí vai de fato falar que precisa negociar, pontos, BBB, aquela conversa, aquele mesmo blá blá blá. Só que no meio disso é o próprio dinheiro do município que eles estão de fato a roubar. O próprio dinheiro do município não vai entrar. Nunca vai entrar. Porque vai ficar na mão dos deputados, que vão apadrinhar. É assim em todo lugar. O município nunca vai, de fato, administrar aquilo que, de fato, pertence ao lugar. Para, de fato, o dinheiro, de fato, entrar naquilo que, de fato, o povo está a precisar e uma independência conquistar. Mas sempre na dependência da bancada parlamentar. Isso ninguém estará a falar. O Tribunal de Contas de cada lugar, ele de fato sabe costurar. Ele costura todo o dinheiro, engessa ali. O dinheiro
de cada município, que ele, de fato, é de sua responsabilidade acompanhar. Para o dinheiro do deputado, de fato, lavar, roubar, sugar, para ele também se beneficiar. E você que é munícipe vai ficar ali a rastejar, sem direito de fato a sonhar com uma vida melhor no lugar. E você mesmo direcionar aquilo que os munícipes precisam conquistar. Cada um com suas diferenças, com seu próprio pensar, mas sabendo de fato ser cidadão do lugar. Isso não é privilégio de lá, não. Isso é em todo lugar, em cada município daqui, desse lugar que eu estou, de fato, a morar. Funciona assim. O dinheiro tem que passar pela Câmara Legislativa, vai entrar todo engessado. De fato, esse movimento, os deputados sabem que eles só vão se sustentar se, de fato, oposição e situação se juntarem para tudo continuar do mesmo jeito, como sempre estiver a realizar. Não é uma questão de estar com o Pires à mão. É uma escravização. Município não tem dinheiro, não. Não entra um tostão para o prefeito administrar. Eles fizeram de uma maneira que todo o dinheiro eles estiveram a engessar. Assim fica fácil o Tribunal de Contas aprovar ou reprovar. E colocar no paro quem assim ele desejar, conforme de fato a oposição e a situação estiver a acordar. Porque tem prefeito que não tem como de fato conversar. Ele é cabeça dura, ele não consegue de fato enxergar aquilo que de fato o padrinho está a falar. Ele quer ter uma certa liberdade, porque ele acha que vai se prejudicar, tem medo de um dia a polícia chegar, ainda que o padrinho fala que não tem nada a ver com, que não é roupa, é bebê, mas então ele só vai por ali passar uma única vez. E nunca mais ele vai sentar. Assim sendo, a gente precisa de fato saber exatamente o que vai buscar. Voltando para casa, sim, onde eu pretendo voltar. Aí Deus esteve a me dizer assim, e o sítio? Aí eu disse assim, a roça não tem o que falar. O que eu vou falar? Lá nós vamos poder entrar, nós vamos vasculhar, saber de fato como tratar e respeitar, e cada um de fato vai ter olho para olhar, enxergar, e de fato o relatório montar, diferente das pessoas de lá, tenho certeza de que quem lá vai estar sabe uma boa redação, sabe de fato linkar tudo que estiver no lugar, sabendo de fato respeitar. Sobre essa eu não vou me pronunciar. As casas estão lá. Sim, lá vão entrar, sim, com o judiciário de fato a acordar, com certeza. É porque sabem o que vão buscar. O judiciário não ia dar uma ordem para de fato no lugar entrar, se não soubéssemos de fato uma boa redação a apresentar, dando subsídios, embasando o pedido. Então, penso que não corri nenhum tipo de perigo quando Deus me pediu para de fato buscar isso. Eu queria deixar aqui de fato esse registro, porque
É necessário, de fato, a gente compreender o umbigo. O meu umbigo está lá enterrado. Eu sei que vai ser muito complicado colocar os meus pés naquele. Eu não sei se é buraco, se é quadrado, se é um círculo viciado. O que eu sei é que eu vou, de fato, entrar, porque a minha dignidade eu não estive, de fato, em nenhum momento a negociar. Eu tenho certeza de que você esteve a honrar tudo aquilo que Deus esteve a te solicitar. É isso. Assim sendo, minha gente, eu não tenho outra coisa a não se lamentar e dizer que eu vou acompanhar da forma como se realizar. E não tenha dúvidas de que o meu coração, com toda certeza, sossegado vai estar. A minha consciência vai estar, de fato, tranquila, porque eu sou família. E se é assim, vamos, de fato, aproveitar os dias para descansar. Sim, eu estou a trabalhar, do corpo eu estive de fato a precisar, estou esgotada, mas aqui eu precisava de fato cumprir a palavra, conforme a palavra empenhada. Se é assim, Dona Maria, estamos bem à vontade na casa. É isso. Obrigada, minha gente. Obrigada. E bom dia. Confia. Me diz o divino todos os dias.